Bom, boa tarde a todos vocês, tá? Meu nome é Séfora, eu sou professora de língua portuguesa e o que nós vamos hoje aqui nesse Happy Hour é fazer juntos, tá? Uma prova da Polícia Federal, certo? 2017, ok? Uma sequência aí de 15 questões, tá? Mas praticamente a mesma coisa, Polícia Rodoviária, viu? É federal do mesmo jeito. Então, são 15 questões. Coloquei também as questões referidas à parte de redação oficial, compreender esse processo de redação oficial, o quão são, na verdade, redundantes as questões relacionadas à redação oficial, mas também, tá, uma parte de redação mesmo, a prova discursiva, a exceção de quem vai fazer prova para delegado, porque não tem língua portuguesa, né? Então, isso aqui vai ser mais para agente, escrivão, alguma coisa desse tipo. Quem é delegado, quem vai ser delegado, tá, não vai precisar fazer a prova de português, a não ser que em alguns estados que estão exigindo, quando não é a organizadora, o SEBRASP, o CESP, ok? Então podemos começar? Vamos lá. Olha só. Inicialmente o que eu quero mostrar aqui para vocês é a importância realmente dessas questões relativas à parte de língua portuguesa, muito importante dentro de um conceito de provas, de vocês entenderem, de vocês compreenderem que o CESP ele trabalha muito com as questões relacionadas à prática de sintaxe. Compreender função, tá? É muito importante de fato. Existem muitas questões relacionadas à referenciação teórica, tá? No texto, processo coesivo, a questão relacionada à concordância, crase, então são questões marcadas. Fazer questões do CESP é a melhor maneira de você realmente aprender a fazer a prova. Para quem nunca fez uma prova do CESP, SEBRASP, por favor, comecem a fazer. Independe da prova, se você vai fazer para tribunal, se você vai fazer para qualquer outra área. Especificamente para a parte de língua portuguesa, as provas elas são comuns quanto ao assunto, quanto à questão que você tem em edital publicado. Então, não se preocupem quanto a isso. O bacana é vocês realmente adquirirem o máximo de informações possíveis acerca de língua portuguesa. Para as outras áreas, vocês se virem sozinhos com os outros professores e por si sós, ok? O que é importante saber? Por exemplo, os textos que são lançados aqui, colocados como critério de interpretação, geralmente são textos mais curtos, tá? Rápidos de você aqui ler, são enumerados, eu não coloquei aqui justificado, porque senão ia perder a sequência de linhas, eu não queria atrapalhar a parte de desenvolvimento interpretativo. Mas toda a sequência que vocês têm aqui, tá? Sempre na consideração de ideias e estruturas linguísticas do texto, você vai julgar os itens. Todo mundo sabe que a prova do CESP é composta por essa ideia de certo e errado. O que é que eu devo aqui cumprir? Sempre pensar na ideia do que é que está certo e do que é que está errado. Nunca pensar na questão que eu vou deixar em branco. Nunca. Isso aí, em último caso, naquela disciplina que você tem muita dificuldade mesmo. Língua portuguesa não pode ser assim. Não pode, porque é um critério de você adquirir pontos. Aqui não é aquela disciplina que você vai deixar de lado. Não é aquela que você vai ganhar pontos. É aqui que você garante mais pontos. Não é aquela que você vai deixar aí para errar questões. Deixa isso para outras disciplinas que, porventura, você tenha mais dificuldade. Todas as questões elas vão envolver a ideia de coerência textual, prejuízo em termos de mudança de estrutura, as questões relacionadas à parte específica de elementos coesivos, referência de sujeito. Então, eu tenho aqui uma sequência de 5 questões a respeito desse texto. Depois, uma sequência a respeito de outro texto, tá? Também dentro de um aspecto do artigo 144, que vocês tanto vão estudar e tanto precisam. Isso é muito importante para a parte de redação, para quem vai fazer. O artigo 144, que condiz com essa questão de segurança, mas é muito importante vocês saberem de core salteado, tá? De core salteado. Não é de có, não, é de core, coração mesmo. A expressão é de core, não é de có. Não existe de có, é de core salteado, tá? Então, você tem uma sequência aqui a respeito também do texto, a respeito de segurança pública na Constituição de 88, e aí vem mais 5 questões. Sendo que dessas 5 questões, a partir da 10, começa aqui a parte de redação oficial. O que é importante nós sabermos acerca de redação oficial? Todos têm acesso a essas informações na internet, tá? Google, coloca lá, Manual de Redação da Presidência da República, todo mundo tem acesso, sem problema nenhum. O que é que eu vou buscar? Os gêneros, que nós chamamos aqui, não mais de gêneros textuais, tá? Mas uma especificidade diferente, não de gênero textual, mais específico para os tipos de texto que nós chamamos do critério de padrão ofício, memorando, aviso, tá? E, obviamente, a ideia relacionada também à questão do ofício. Padrão ofício são 3 textos: ofício, memorando e a ideia específica do próprio ofício, tá? Então, ofício, memorando e o aviso. Esses 3 são os mais importantes. Sabe o que é que eu preciso saber? Telegrama, e-mail, requerimento, tá? Existem outros textos que são importantes nós sabermos. São detalhes. O CESP trabalha com detalhes.
o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso, quem é o tipo de cargo que se assume no meio público, que pode enviar determinado texto, qual é o que não pode enviar, o que é adequado, o que é que não é. Então, dentro dessa concepção, eu estou conversando com vocês para que vocês terminem de comer a pipoca e mastigando para depois começar a conversar, tá? E aí vem uma sequência aqui de 5 questões, né? Bonitinho, rapidinho. E aí entramos, que eu considero uma das questões principais quando vocês vão trabalhar com a proposta de redação. Para eu ganhar, obviamente, tempo, enquanto vocês terminam aí, falar desse critério de redação para a prova de português, muitíssimo importante e relacionado aqui, Séfora, especificamente. Pessoas, a prova do CESP, ela é diferente quanto à construção de um texto, tá? E quando eu falo da construção do texto, de uma maneira geral, a construção do texto ele vai se equiparar aqui a tópicos, certo? Você diz assim, Séfora, como assim? Vocês vão ter um texto motivador, por exemplo, tá? Esse texto aqui é de critério único e exclusivo para você adquirir informações. Geralmente são textos de jornais, de uma forma geral, mas o que se pede, ele vai trabalhar aqui. Eu vou aumentar aqui para ficar uma visão melhor, tá? O que é que ele vai pedir na redação e o que é que nós temos de atentar para isso? É comum eu fazer uma sequência de aulas acerca disso aqui. Lógico que eu tenho que ganhar, óbvio, né, alunos para que vocês entendam essa concepção. São 5 aulas que eu faço, em termos de mini curso, para vocês elaborarem textos só do CESP, só. Para entenderem todo o processo de como elaborar. Por que ele é diferente? Porque a prova do CESP ela pede para você seguir tópicos. Não existe um tema solto e você escreve introdução, argumento e conclusão. Esquece isso. A prova do CESP é diferente. Eu tenho de seguir tópicos. Geralmente eu tenho 3 ou 4 aqui. Ele apresenta um texto falando sobre segurança, um exemplo, a questão de regime semiaberto, regime aberto, e ele diz aqui, levando em conta a ocorrência em todo o Brasil de fugas e apenados beneficiados pelo regime semiaberto, lembrando, valendo salientar que já se escreve junto, aqui a prova quando foi publicada ainda não fiz alterações, tá? Semiaberto. Escreva um texto dissertativo argumentativo que revele seu ponto de vista acerca da questão. Seu texto deverá obrigatoriamente atender as seguintes normas. Quais são as normas? Apontar as possíveis causas do problema e apresentar possíveis soluções para essa situação. Eu tenho de fazer isso. Se meu texto vale 15 pontos, eu tenho 7,5 aqui, 7,5 aqui, Séfora, não, eu tenho 6,5 aqui, 6,5 aqui. Aí você diz assim, peraí, só deu 13 pontos, né? Então vamos lá, aumenta, 7 e 7. Aí você diz 7 pontos aqui, 7 pontos aqui, Então só ficou 14, cadê o 1 ponto? Você tem 1 ponto só para o critério de apresentação. O que é o critério de apresentação? Legibilidade, margem e paragrafação. Eu tenho 1 ponto só aqui. Ah, então eu posso escrever qualquer coisa, só seguir a margem, paragrafação, uma letra legível, está tudo certo? Lógico que não. Dentro da temática, eu vou ter mais 1 ponto garantido se eu seguir essas normas. Se eu inverter a ordem disso aqui, eu perco o ponto. Eu tenho de seguir uma linha. Isso aqui é uma linha linear. Tá? Isso aqui é uma sequência linear. Geralmente eles colocam outros acessos aqui em termos de pontuações, tipo, se a lei é suficiente, se a lei abarca determinadas questões, se aqui o menor infrator, que tipo de ação poderia ser feita, as pessoas que na verdade estão aqui só, digamos, há 6 a 10 anos, 15 anos, qual o tipo de ação, se é regime semiaberto, se não é, fazem perguntas específicas da lei. Séfora, se você diz aqui, num tópico, apontar as possíveis causas do problema, como é que eu faria a abertura desse texto? A introdução, lógico, você já faria uma introdução aqui, remetendo a uma situação atual. A temática, ela tem de desenvolver uma temática, uma alusão atual. O que é que eu estou querendo dizer para você? Nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, eu tenho de ter dados que condizem, por exemplo, com o CNJ. O Conselho Nacional de Justiça, a Infopem, tá? Eu tenho de conhecer isso. Nas minhas aulas de Direito Penal, eu tenho de ter conhecimento acerca disso. Eu leio sobre isso. São informações gerais e também são informações específicas. Do que é que eu estou tratando? Por exemplo, saber que o Brasil é a 4ª maior população, tá, de apenados no mundo é importantíssimo. Nós perdemos para os Estados Unidos, para a Rússia e para a China. Nós estamos entre as grandes nações. Né? Isso é bacana, isso é legal. Né? São cerca de 620 mil presos. Se eu falo de 620 mil apenados, eu estou falando também aqui de 56% de uma população de apenados, desses 56% são negros. Eu tenho uma população de que 72% não concluíram o ensino fundamental. Aí começa processo de ressocialização. Começa aqui a questão do racismo.
tão latente na mídia, tão gritante na mídia, o quão divulgam, associam a questão da cor da pele à questão da criminalidade. Região específica, bairros periféricos, então você tem uma acentuação para isso. Por que é que não consegue se dissociar essa cultura do preconceito com a cor da pele? Porque existe, na verdade, um retrato. Aqui as pessoas veem a punição em termos de prisão, né, tirar, obviamente, aquilo que ele tem mais direito, que é o princípio de liberdade, tirar a liberdade dele como maior punição, já que nós não temos a pena de morte. A partir do momento que se tira a liberdade dessas pessoas, começam aqui a sociedade viver mais tranquila, aparentemente. Porque nós passamos por diversos conflitos. Isso aconteceu no Brasil inteiro. Então, é uma temática extremamente atual. Nós temos que lidar com essas situações, conhecer essas situações, saber o que devemos aqui pontuar. Se eu tenho de apontar as possíveis causas do problema, eu tenho diversas. Superlotação. Né? Eu tenho, na verdade, uma justiça lenta. Aqueles que, na verdade, estão ali esperando uma ação muito mais efetiva, são presos ali, que nós chamamos o quê? Que estão só esperando. Como é que nós chamamos? Prisões o quê? Provisórias, tá? São presos provisórios, eles estão ali há muito tempo, a justiça lenta ainda quanto a isso. Existe um índice de criminalidade muito grande, quando você fala de uma classe social mais baixa. Nós estamos falando de um país extremamente desigual, a falta de qualificação profissional, desemprego, então tem diversos fatores que você aqui pode apontar como as causas do problema. Diversos. Se eu pensar aqui nas soluções aparentes, para eu pensar aqui em ressocialização, eu tenho de pensar em parceria. Se eu falo em ressocialização, só existe com parceria. Existe um sistema chamado APAC, que funciona principalmente na região sudeste. Eu tenho de conhecer esse sistema. A APAC funciona com respeito, a religião e o respeito. Eu tenho de ter uma base de religião. Essas pessoas, elas têm de ter isso. Quando eu começo a tratar dessas questões das possíveis soluções, essas possíveis soluções estão relacionadas à justiça, à sociedade, de uma forma geral, à questão relacionada ao Estado. O que é isso? Parceria de iniciativa privada com o Estado e com a sociedade. A sociedade não pode ver a indicação de, por exemplo, trabalho para essas pessoas remunerado como uma forma de esquecer da sociedade que está ali, o cidadão comum, e eu dar a oportunidade àqueles que estão excluídos, os marginalizados. Não é isso. É porque eles também têm direitos. Eu tenho de pensar que essas pessoas não vão ficar para sempre naquela cadeia, elas vão vir e vão retornar à sociedade. Pena máxima no Brasil, 30 anos. Se não formos nós que vamos conviver com eles, são nossos filhos, nossos netos. Então, eu tenho de pensar, essas pessoas vão voltar à sociedade como? Reincidir. 62% desses aqui, que aqui estão, são reincidentes. Dos 620 mil, 62% são reincidentes. Então, a política de ressocialização no Brasil, ela não existe. Eu preciso apontar isso. Mas ele pede para você apresentar possíveis soluções. Então, tenho de mostrar essas soluções. E quando eu falo dessas soluções, eu tenho, na verdade, de pensar com base na lei, eu tenho de pensar na ação efetiva do que já acontece, digamos, com resultados positivos, mas não posso fazer comparações com sociedades tão aquém da nossa. Aquém que eu digo em termos de qualidade de vida. Eu não vou aqui pontuar as prisões que existem no Brasil, fazer comparações com a Dinamarca, pelo amor de Deus. Né? Que estão praticamente fechadas porque não tem quem prender. É lógico. Qualidade de vida é outra coisa. Não posso. Então, existe um critério muito importante para seguir quando você fala de redação do CESP. Eu tenho de seguir esses pontos. O mais importante, você sabia que eu não preciso fazer introdução? Se eu quisesse escrever o texto só aqui, ó, já apontando as possíveis causas desse problema, já remeter a ideia das possíveis soluções, já estava tudo feito. O que é que eu tenho de fazer? O texto tem que ser isso, ó, coeso. Eu tenho de encaixar as informações. Não preciso me preocupar com introdução, com desenvolvimento, com conclusão. Aqui ele está pedindo nitidamente. Eu percebo que aqui são as soluções e que aqui eu quero as causas. Só. Mas eu posso acrescentar as consequências, eu posso mostrar o índice de violência, eu posso mostrar, na verdade, essas rebeliões, tudo o que aconteceu. Eu posso citar algumas cidades em que isso vem acontecendo. Sem problema, porque eu tenho 30 linhas. Nunca escreva menos de 30. Nunca. Cada linha é corrigida minuciosamente. O pingo fora do i é pontuado. A vírgula, a pontuação, a concordância, a regência, separação silábica, tudo é contado. A correção do CESP é minuciosa, é por linha e palavra. Eu tenho de estar atenta a essas questões. Então, mais para frente, vocês vão ver que eu vou fazer aí um isolado específico para isso, aí vocês vão ter essas informações, óbvio, se interessar, então mais para frente vocês vão ter essas aulas e aí abarcam essas situações, mas são 5 propostas de texto que vocês farão, com certeza, remetendo a isso e não terão dúvida nenhuma quanto às provas do CESP. São provas diferentes, mas são as melhores, porque ele já diz o que é que você vai fazer.
Saibam disso. São as melhores redações para fazer. Ele já diz o que é para você fazer. Você não tem como errar. Eu só tenho que seguir a proposta. É a mais fácil que tem. E aí, vamos para a prova. Nesse caso aí é somada a parte de língua portuguesa, né? E é um diferencial também quando você vai fazer as outras provas, porque ele difere, né? Ele soma, mas ao mesmo tempo também tem a nota específica. Tem pessoas que são salvas, não, são pessoas que são salvas pela nota de redação. Muitos que fizeram o último concurso pediram a recorreção da redação, a nota aumentou, nunca diminui, tá? Isso não acontece. Inventam essas lendas. Ai, meu Deus, eu vou mandar para correção e é capaz de diminuir. Isso não pode. Só aumenta ou se mantém. A tendência é aumentar. Se você tem um bom argumento, faz um pedido, uma solicitação bacana, a tendência é essa. Tiveram muitos alunos, muitos alunos daqui mesmo, pediram, solicitaram isso, a recorreção, e deu certo. Fizeram um teste físico e estão trabalhando já há um bom tempo. Tá? Então, atentem para isso. Bom, a fonte você vai relacionar muito à questão lógica. Você tem que lembrar que você não vai fazer uma redação aqui que não é uma tese de doutorado nem uma dissertação de mestrado. Então, se eu tenho dados específicos da segurança pública, quem é que pode me fornecer esses dados? Conselho Nacional de Justiça, a Infopem, simplesmente o IBGE. Eu posso, a ideia do Ministério da Justiça, o que é que eu não vou citar? Se eu sei um dado, mas eu não sei a fonte, eu li isso onde? Não venha com folha, com a folha dirigida, não venha com questões aí da página da UOL, não venha com essas questões específicas de internet. Crie, invente, pode inventar, não tem problema não, mas é inventar a lógica. Por exemplo, eu tenho dados de população, faço um censo. Quem é que diz o censo? O IBGE. Eu vou dizer que foi quem? O MEC? Não tenha medo não, amor. Porque é uma questão lógica. Se eu tenho dados de trânsito, quem é que me fornece dados de trânsito? Quem é que fornece? Polícia Rodoviária, o DETRAN, o DENIT. Quem mais poderia fornecer? Como é que a pessoa vai lá buscar para saber se são dados? Se você sabe, já são dados coletivos, já são dados de domínio público, então está tudo certo. Não se preocupe com a fonte, porque você não está fazendo aqui uma tese de doutorado, tá? Que tem de ter toda aquela fonte lá atrás. Não precisa se preocupar com isso, é só uma questão lógica. Se você não quiser, a mídia jornalística, a mídia digital, sem problema. Bom, eu sempre coloco a mais, porque se uma não tiver muito legal... Não, olha só, o excesso, o demais não é muito aqui, certo? Quando eu ultrapasso isso, não vai ser demais, não. É bacana. Só uma. Aí é importante saber disso. São possíveis, tem de ser mais de uma. Porque são os argumentos, né? Quando você vai citar as possíveis causas, são os argumentos. Aí é importante saber disso. Por isso que o critério de pontuação para esses tópicos que eles vão citar lá condiz muito com uma boa interpretação. Os textos podem ajudar? Podem, mas eu não posso citar nada do texto e repetir na minha redação. A ideia tem que ser minha. Mas é muito fácil a redação, porque você tem que seguir só os tópicos. É fácil demais. Agora é prática. Não, é prática. Eu digo a você que é prática, de verdade. Se vocês estão estudando a parte teórica, que isso é uma obrigação de vocês, é uma condição sine qua non, tá? Fazer bons textos, ter leitura de mundo, não tem para onde correr. O professor de redação não vai ensinar para você a escrever texto e argumento, não. É com vocês, cada um vai ter um. Como é que você me explica? Tem uma temática só e todas as pessoas fazerem redações diferentes. Ninguém escreve igual. O meu conhecimento difere do seu, difere do dela, difere do seu. A minha diferença para o texto que eu escrevo para o que você vai escrever é o que eu li e o que você não leu ou vice-versa. O que eu li e o que você leu é a diferença. O que você leu e o que eu não li vai ser a diferença. Então, o critério não é assim, porque é fácil para mim. Não, é fácil para eu fazer o texto, eu vou lhe dizer por quê. Porque eu sei a estrutura. Mas tem temáticas que eu não sei desenvolver, que vocês vão ter muito mais capacidade do que eu. Pode ter certeza. Isso é fato. Não condiz só com técnica, condiz com conhecimento. Se você não tiver conhecimento, não adianta. Se tiver algo específico de direito administrativo, você pode ter certeza que eu não faço nunca. Nunca. Mas se envolver as questões de direito penal, direito criminal, que eu gosto, pode ter certeza que eu vou. ECA, sem problema. Estatuto da Criança e Adolescente, pode ter certeza. Direitos humanos, eu vou embora. Agora, com outros, tenho mais dificuldade. Talvez você tenha mais facilidade. Entendeu? Então, isso é relativo. A estrutura é uma. As questões específicas para o conhecimento é com vocês. Tá? Isso aí, com um tempinho, vocês vão vendo como vai ser bacana. Vamos trabalhar? Oi. Sim. Isso.
Não, porque quando você vai fazer a prova de mestrado, nesse caso aí, eles citam os livros, dizem, querem saber se você estudou, se você leu aquele livro específico. Tanto que eu não posso citar outros. Eles querem a visão de Banganô, eles querem a visão de determinado autor. Então eu não posso fugir. Eu digo, eu vou citar aqui a televisão porque eu assisto. Não pode. Tchau. Então, como eles têm uma referência bibliográfica para você seguir, tem de segui-la, tanto que ela é previamente publicada. Aqui não, aqui, ó, o que você tem publicado é a Constituição. Pronto. Beleza? Então vamos lá. Olha só esse texto como é bacana. Aqui é a origem da polícia no Brasil, tá? Ele diz o seguinte, ó, acompanha aí. Polícia é um vocábulo de origem grega, politeia, que passou para o latim politia, com o mesmo sentido, governo de uma cidade, administração, forma de governo. No entanto, com o decorrer do tempo, assumiu um sentido particular, passando a representar a ação do governo que, no exercício de sua missão de tutela da ordem jurídica, busca assegurar a tranquilidade pública e a proteção da sociedade contra violações e malefícios. No Brasil, a ideia de polícia surgiu nos anos de 1500, quando o rei de Portugal resolveu adotar um sistema de capitanias hereditárias e outorgou uma carta régia a Martim Afonso de Souza para estabelecer a administração, promover a justiça e organizar o serviço de ordem pública, como melhor entendesse, em todas as terras que ele conquistasse. Registros históricos mostram que em 20 de novembro de 1530, a polícia brasileira iniciou suas atividades, promovendo justiça e organizando os serviços de ordem pública. Critério de informação, não é um texto argumentativo, é um texto de critério expositivo, tá? Informativo, você adquire informações aqui. Não está argumentando nada, não está tentando convencer você absolutamente nada. Compreender esse processo em termos de estrutura de texto é muito importante. Sabe por que é importante? Porque quando você vai aqui elaborar os textos, quando você vai trabalhar com essas relações específicas para os textos, compreender o que nós chamamos de tipologia textual condiz com aquilo que você também vai produzir. Um texto dissertativo, ele faz com que você compreenda um processo bem simples, ó. Um texto dissertativo difere de um texto argumentativo, mas um texto argumentativo obrigatoriamente já é um texto dissertativo. O que é que eu preciso entender? Um texto dissertativo, ele tem por obrigação fazer isso aqui, ó. Certo? Num texto dissertativo, ele vai mostrar. Além de mostrar, ele vai afirmar. Além de afirmar, ele vai expor. Além de expor, ele explica. E além de explicar, ele vai informar você. Um texto de caráter dissertativo, expor é pôr para fora tudo que você tem de conhecimento. Quando ele pede para você elaborar um texto expositivo, um texto dissertativo, eu tenho de colocar para fora o meu conhecimento. Sabe, um texto expositivo eu vou adquirir com ele informação, porque ele mostra conhecimento. Ele afirma para mim algo. Além disso, ele explica, ele elucida, ele deixa algo claro. Então, um texto dissertativo, ele tem por critérios essas pontuações. Isso aqui eu adquiro com outros livros. Os livros didáticos que nós lemos ao longo da nossa vida, da nossa formação escolar, todos eles, na verdade, têm uma estrutura dissertativa. São textos de caráter expositivo e explicativo. Tranquilo. Mas nem todo texto dissertativo ele é argumentativo. Por quê? Porque o texto argumentativo ele vai trabalhar com um poder que poucos têm. É o poder de quê? Persuasão. Esse meu poder de persuasão, eu tenho de ter conhecimento prévio acerca daquele assunto. Eu tenho de ter lido sobre algo. Eu não tenho como argumentar a respeito de algo que eu não conheço. Eu não tenho como preparar, elaborar um texto de um assunto sobre o qual eu nunca li. Como é que eu vou fazer isso? Impossível. Serve um texto que eu trabalho aqui com a ideia da persuasão, eu vou trabalhar com o meu poder de convencer. Quando eu digo aqui a ideia de convencer, para eu convencer, eu tenho alguns pontos importantes. Para eu convencer você de algo, sabe o que é que eu cito? Dados estatísticos. Sabe o que é que eu faço? Comparações. Eu faço comparações de época. Eu faço comparações aqui de sociedades. Eu posso fazer uma comparação básica. Foi citada agora, nos últimos 10 anos, de 2006 a 2016, em 10 anos, aqui no Rio Grande do Norte, nós saímos da terceira cidade mais tranquila para a terceira mais violenta. Olha só, em 10 anos, o número de homicídios triplicou, mais do que as cidades maiores. O que é que isso demonstra? Desigualdade social, falta de qualificação profissional, uma falta de emprego, a educação em último plano. Existe um critério muitíssimo importante. Existe uma sociedade hoje consumista. Tem um cara chamado
Bauman, que fala sobre isso. A sociedade líquida, tudo é muito rápido. A ideia de você consumir, o chamado hedonismo, tá? A ideia do bem-prazer. E o bel prazer se dá pelo processo, hoje, nessa sociedade consumista. Quanto mais eu tiver, mais feliz eu sou. Estou tão estressada, vou pro shopping fazer compra. Pronto, é assim. A classe média alta, ela se sobressai assim. A classe mais baixa, o que é que ela faz? Eu não tenho, o que é que eu faço? Eu vou tirar do outro. E o índice de criminalidade? Eu não tenho como ter uma pessoa que ganha R$1.000, o outro que ganha R$100. Vamos lá trabalhar com o princípio agora de equidade. Vamos aumentar o salário em R$5. Beleza, então R$5 a mais para quem ganha 1.000, R$5 a mais para quem ganha 100. Foi o que eu fiz. Nada. Continuo com a diferença. A desigualdade social continua. As pessoas não querem ganhar ou ter o mesmo valor. Elas, na verdade, como é que elas vão se sobressair? Como é que eu vou mostrar que eu sei, que eu posso, que eu tenho? Eu não quero, eu não estou acostumada a viver assim. Então, isso começa, na verdade, a repelir e você querer mais distante. Eu tenho que ter uma sociedade mais distante. Esse princípio de dados, de comparações, eu também posso mostrar fatos históricos. Olha o que é que nós temos hoje dos crimes cibernéticos. Nós não tínhamos isso há 20 anos, mas nós tínhamos uma outra política no Brasil, chamada política de um Brasil oligárquico, que era o voto de cabresto. O voto de cabresto se transformou hoje, está muito mais sério, numa cultura específica para a tecnologia. Olha o que era a pedofilia em outros tempos, comuns, em alguns casos, comum em alguns casos, de casamentos, né, no interior, algumas culturas que a mulher casava muito cedo, 14 anos, 13 anos, menstruou, casou, beleza, massa. Hoje, não mais. Aí vem os casos de pedofilia, vem os casos de abuso, vem os casos de estupro de vulnerável, vem aí o estupro, a relação específica para isso mudando. Por quê? Chega direitos humanos para isso. Chega o Estatuto da Criança e do Adolescente que começa a mudar. Então eu começo a pensar a respeito nessa condição pessoa, cidadão, comum, criança, idoso, mulher, homem. Dados, comparações, fatos históricos, o que mais, Séfora, que eu posso citar? Exemplos. Tudo isso aqui eu faço para reforçar o meu poder de persuasão. Quando eu começo a mostrar e a fazer essas comparações, eu começo, na verdade, a fazer o leitor refletir. Então, o meu corretor vai começar a pensar, caramba, esse cara sabe. E aí, usou legal isso aqui, gostei disso, olha que legal, comparação bacana, que massa. Eu começo a fazer isso e aí eu mostro. Você quer um exemplo legal? Um texto top, que você começa assim, bombando. Vocês já fizeram critérios de comparações em textos usando obras artísticas? Você imagina, hoje nós vivemos, vocês concordam que hoje nós vivemos num grau de apatia política, social, de violência, qualquer uma. Somos apáticos, não estamos apáticos hoje, está todo mundo dormente assim. Copa daqui a 8 dias, beleza. Há 4 anos estava todo mundo doido. Primeiro que a Copa era aqui, o povo disse, meu Deus, 30 dias de férias, bombando, meu Deus, que maravilha. Era todo mundo louco. Hoje é bem assim, vai ter Copas, massa. Bem assim, ó, o povo nem aí. Para a Rússia o quê? Vixe, tá russo. Estão fazendo meme agora. Estão fazendo meme que, pelo amor de Deus, língua portuguesa, cuidado. Olha, a situação tá russa. Não. Não é assim, não, a situação tá russa lá, não. Essa situação russa é com C cedilha, viu? É de difícil. Russa com 2 S é adjetivo pátrio. Quem nasceu na Rússia, uma mulher russa. A situação russa, difícil, é com C cedilha. Pô, Séfora também é cultura, por isso que você está aqui. E é de graça, não é massa? É, tá vendo? Ó, você sai daqui, ó, se liga na língua, viu, boy? É sério. Então, olha só, um processo que você tem hoje, específico para a Copa, você diz assim, Séfora, o que é que você está vivendo hoje? Total apatia. Pensa numa obra comigo, agora reflita. Vá, analise. Pensa aqui, junto comigo, ó, tem uma obra chamada Mona Lisa, de um cara chamado Leonardo da Vinci. Aquela mulher que está ali é totalmente apática. Você não sabe se ela está feliz, se ela está triste. Você não sabe se ela está sorrindo ou se ela está cantando, ou se ela está resmungando. Você não sabe de nada, ela é uma apática, aquela cara assim, nojenta, ordinária, bem assim, ó. Olha para todos os lugares e não faz nada. É a sociedade. Um quadro de 1504, Leonardo da Vinci, representa a apatia da sociedade. Faça uma comparação com a sociedade de hoje. Pronto, está tudo feito. Minha introdução já começou com uma voadora, 2 twist, carpado, ainda caiu de espacato e depois sai em pé, loira. Assim, cabelo esvoaçante. Ou não, sem ser loira também. Sem problema nenhum. Começa a fazer associação de época, começa a fazer associação literária, filmes que envolvam isso. Por quê? Eu começo a fazer relações temporais, relações históricas. São argumentos irrefutáveis, pô. Pensa em Matrix. Sabe o que é que tem a ver Matrix? Sociedade e mundo paralelo. O mundo que você tem hoje tecnológico é um mundo paralelo, é uma Matrix. Você é uma outra pessoa na internet. Você é mais bonito, você é mais interessante, você é mais inteligente, você pode mais, você pode tudo, você pode ser até outra pessoa. É Matrix, é outro mundo.
Mais feliz sempre. Por favor, sejamos mais felizes. É uma necessidade. É uma obrigação, praticamente. Você tem que ser feliz, porque senão... Ah, não quero não ser seu amigo. Séfora, que legal, você tem mais de 5.000 seguidores. Eu conto os amigos que eu tenho aqui, na mão. Não passa daqui, viu? Não passa daqui. Os amigos... Seguir, pode fazer o que você quiser. Tem gente que nem me conhece, não sabe nem o que eu sou. Mas acha legal uma coisa, vou seguir. Massa. Mudou o que na minha vida? Nada. Só vai mudar minha vida quando eu começar a ganhar comida. Aí, eu quero saber quantos seguidores são para eu começar a receber comida lá em casa. Quando isso aí começar a chegar, eu já peço para vocês me seguirem, por favor. Cavalcante Séfora, é só lá seguir e vocês recebem dicas diárias, viu? Se liga na língua. Então, vamos lá. É sério isso. Vamos ao contexto. Séfora, ele diz assim: considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue os seguintes itens. Presta atenção, as questões do CESP trabalham com duas afirmativas. Você não vai ter interrogação aqui, viu, Anjo de Luz? Não tem, não. São afirmações. Eu posso afirmar o erro e posso ratificar essa afirmação. Sem prejuízo da coerência textual. Sabe a coerência é o quê? O nexo. O sentido do texto, nexo. Aquilo que eu falo tem que ter coerência para você. Sem prejuízo da coerência textual, a palavra tutela poderia ser substituída por proteção. Eu não preciso nem ler. É aqui. Tutela e proteção são sinônimos, sim ou não? Sim. Aquele que tem a tutela de alguém, a tutela de uma criança, é o tutor, ele não protege? Sinônimo, não tenha nem dúvida, viu? Não precisa olhar o texto, isso é conhecimento de mundo. Certo ou errado isso aqui? Certíssimo. Certo. Vou descer isso aqui. Questão número 2. A 2 diz assim, ó. Não haveria prejuízo das informações veiculadas no texto, caso se substituísse, no entanto, por portanto. Qual é o valor semântico dessa expressão, no entanto? Qual é o valor semântico de portanto? Poxa, no entanto, há diversidade. O portanto, ideia conclusiva. Penso, portanto, existo. Penso, logo existe. Isso aqui é conclusão. Isso aqui, a diversidade. Ele disse que não haveria prejuízo? Haveria prejuízo. Então, essa daqui está errada. Nem li o texto, viu? Nem li. Aí, capaz de você estar fazendo, você diz assim, poxa, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Então, a próxima, deixa eu ver, a próxima eu acho que vai ser, certa, né? Porque tem que equilibrar. Pare com isso, viu? Acaba com essa história. Vocês vão ver questões do CESP no gabarito, uma sequência de 15 certas assim. Não tem nada a ver, equilíbrio, vai ter mais certa, mais errada. Não existe isso, pelo amor de Deus. Dá medo. Você diz assim, meu Deus, 3 erradas, agora tem que vir uma certa. Não faça isso, esqueça essa história. Esqueça isso, não existe esse equilíbrio, pelo amor de Deus. O referente dos sujeitos das orações expressas pelas formas verbais assumiu, na linha 4, buscar, assegurar, e na linha 6 é o termo polícia. Então, eu tenho 2 expressões que nós vamos agora voltar para o texto. Por que é tão importante esse tipo de identificação e por que as linhas? Porque você tende a voltar sempre para os textos, tá? Aqui, ó, em busca assegurar, desculpa, e assumiu, nessas 2 formações, a locução verbal e aqui neste verbo, ele está dizendo que eu tenho referente dos sujeitos das orações o termo polícia. Aí nós vamos lá para o texto. Aí ele diz assim, ó, na expressão. Cadê? Aqui. Subiu. Olha só o que é que ele faz. Séfora, na linha 4, começa aqui, ó. O decorrer do tempo assumiu um sentido particular. Com o decorrer do tempo, assumiu um sentido particular, passando a representar a ação do governo que, no exercício de sua missão de tutela, da ordem jurídica, busca assegurar. Séfora, busca assegurar. Quem é que busca assegurar? Olha só. Você está vendo esse cara que está aqui? Ator principal em diversas provas, viu? Eu tenho de saber se ele é pronome relativo ou conjunção subordinativa integrante. Eu tenho de saber. Essa expressão que está aqui entre vírgulas, ó, no exercício de sua missão de tutela da ordem jurídica, pode tirar isso daí. Tire. Coloque ele em outro lugar. Como ele está entre vírgulas, ele é móvel. Faço isso, ó. Assumir um sentido particular, passando a representar a ação do governo, o qual busca assegurar. Sabe quem é que busca assegurar? O governo. Esse que, ele é um pronome relativo. Eu substituo esse que por o qual, a qual, os quais. Quando eu faço essa substituição, eu tenho um chamado pronome relativo. Séfora, o que é um pronome relativo? É um
Pronome, ele diz respeito a um nome, sempre. Nunca vai fazer referência a verbo. Nunca. Quando eu substituo esse que por o qual, a qual, os quais ou as quais, significa que eu tenho outros pronomes relativos, são equivalentes, tá? O qual e esse quezinho também são sinônimos, são pronomes relativos. Essa substituição aqui faz com que eu mantenha uma relação de coesão, ou seja, mantenha uma relação de retomada com um termo antecedente. Certo? Poderia ser aqui a ação do governo, a qual busca assegurar? Pode. Eu posso pensar só no governo? Pode, não vai mudar muita coisa. Porque aqui o verbo tem busca assegurar. Se nós tivéssemos, desculpe, na prova, tá? No texto, buscam assegurar, pode ter certeza que não seria a ação do governo. Teria de ser um termo que concorde com ele. Quem é que busca assegurar? Teriam de ser aqui, sei lá, os governantes, os policiais, alguém. Porque, como ele diz, a representar a ação do governo, a qual busca assegurar. Quem é que busca assegurar? Essa ação do governo ou propriamente o governo. Então, eu não tenho aqui o sujeito referente polícia. Não é esse termo aqui, viu? Não é. Se já não é essa, pode ter certeza que a questão já está toda errada. Qual é o outro termo verbal que ele utiliza para você? Qual? Pronto, aqui, ó. Quando ele diz, por exemplo, que assumiu um sentido particular. No entanto, com o decorrer do tempo, assumiu um sentido particular, passando... que não é, tudo que está relacionado aqui é o governo. É porque ele está deslocado o termo. Quem foi que assumiu um sentido particular? Foi o governo. Não tem um referente textual. Ele está deslocado, as orações estão deslocadas. Aí vem a dificuldade. Sabe, se eu tiver dificuldade com esse verbo aqui, não sei. Eu não tenho aqui pronome relativo. Mas pode ter certeza que em busca assegurar, aqui a ação é do governo. Não tem nada a ver com polícia. Então, já está errado. Porque ele diz aqui, ó, para você, bem bonitinho. O referente dos sujeitos das orações expressas pelas formas verbais... Vou apagar. Pelas formas verbais... assumiu e busca assegurar é o termo polícia. Ele afirma que os dois, o termo é polícia e não é. Então, o Céfiro já está inadequado aqui com busca assegurar, acabou, a questão já está errada automaticamente. As questões que vocês vão fazer são questões de atenção. Se você deixar isso aqui para fazer por último, depois de uma sequência de questões de direito, vocês morrem na praia. Porque o raciocínio parece que ele não vem. Você fica tentando buscar e fica cego. Começa a ver as coisas que não tem aqui. Você começa a ver problema onde não tem. Aí você olha uma afirmativa desse tamanho. Aí o que é que ele diz? Sem prejuízo para o sentido original. Sabe o que é isso? Isso aqui é o quê? Semântica, tá? Sentido original, manter a relação semântica, ou seja, o sentido e o significado do texto manter-se. Sem prejuízo para o sentido original e a correção gramatical do texto, o último período poderia ser reescrito da seguinte forma. Qual é o último período aí? Quando ele começa aqui, ó. Ele diz, segundo registros históricos, a polícia brasileira iniciou suas atividades em 20 de novembro de 1530, promovendo justiça e organizando os serviços de ordem pública. Posso fazer essa substituição sem prejuízo para o sentido e correção gramatical. São duas questões, viu? Manter o sentido e a correção. Uma pode ser atendida e outra não, e vice-versa. Eu tenho que estar atenta a essas questões. Você tem isso aí no segundo, é o segundo período, é? Qual é a linha? Cadê a linha? Cadê? Ah, tá aqui, 15. Tá? Ele diz aqui, ó. Registros históricos mostram que em 20 de novembro de 1530, a polícia brasileira iniciou suas atividades promovendo justiça e organizando os serviços de ordem pública. Leia o que está aí. Vamos lá. Segundo registros históricos, ou seja, registros históricos mostram que algum problema? Segundo, e eles mostram? Não. Vamos lá. Em 20 de novembro de 1530, o que é que ele diz? No decorrer. Que mais? Promovendo justiça? Algum problema? Tudo ok. Ele simplesmente fez uma substituição. A ideia do segundo, tá? Essas expressões conformativas, ele colocou com a ideia, mostram que, segundo, de acordo, são sinônimos. Sem problema. Então, aí, correta, tá? Pois não. Que subiu? Assumiu. Tá. Olha. Eu entendi, assumiu. Eu digo, que assumiu?
assumiu um sentido particular. No entanto, com o decorrer do tempo, assumiu um sentido particular. Ele está falando da polícia. Foi ele que assumiu um sentido particular. Por mais que aqui não tenha um elemento, tá? Sim, aqui faz referência. No outro termo, quando você tem buscar, que não tem. Ó, o sujeito deste verbo aqui, ele está na oração no período anterior. Mas no buscar, tá aqui, no busca assegurar, é o governo. Então, por uma, você poderia fazer a relação, mas em outra já iria embora. Aí, na sequência, questão número 5, que é a última desse texto. Ele diz aqui, ó, conclui-se do texto que atualmente, odiernamente, o termo polícia tem significado equivalente ao que apresentava em sua origem. Tem? De jeito nenhum. O que foi ele falou no início? Termo abrangente, assumiu uma versão mais o quê? Particular. Quando você fala polícia, você não está falando do governo. Polícia é um órgão específico, né? É diferente. Então, aqui, errada. Olha a sequência. Segundo texto que você tem aqui, que é de Cláudio Pereira de Souza, Neto. Olha o que é que ele vai pedir para você. Vou mostrar para vocês aqui da questão 6 a 10. Preste atenção. Quando eu olho aqui as afirmativas, para depois ir para o texto, passa a ser um pouco mais fácil e mais rápido quando você vai resolver. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque quando ele começa a trabalhar com alguns verbos do tipo depreende-se, você vai começar a trabalhar com o critério de interpretação textual. É diferente de compreensão textual. Uma lei, ela é interpretada. Por que ela é interpretada? Porque vai depender de cada pessoa, a visão que você vai ter. A interpretação textual, ela condiz com um aspecto relacionado ao que nós chamamos de juízo de valor, tá? A interpretação condiz com juízo de valor. É como você diz assim, Céfala, eu acho a prova de português a mais fácil. Diz, tem pessoas que acham uma prova mais difícil. Isso é juízo de valor. Cada pessoa tem uma visão. Sendo que a minha visão acerca de determinado texto, a sua visão acerca de determinado texto, e assim sucessivamente, elas têm de coadunar com quem elaborou a questão. Quem elaborou a questão não foi o autor desse texto. Foi uma pessoa específica, certo? São 3 pessoas diferentes. Quem elaborou o texto, quem elaborou as questões e vocês que vão fazer. Na verdade, tem que ter uma relação aqui, ó, tá? Equilibrada entre quem elaborou as questões e vocês. Eu tenho de ler e compreender o que ele quer. Tanto que ele começa a utilizar alguns verbos que eu tenho de ter noção. Quando eu trabalho com depreender algo, é completamente diferente daquilo que eu afirmo. Quando eu digo segundo o autor, de acordo com o autor, conforme o texto, é com base no texto, eu não saio dele. Então, isso é um critério de compreensão textual. A minha aula aqui, ela tem de ser compreendida por vocês, ela não pode ser interpretada. Não cabe interpretação. Ela tem de ser compreendida. Qualquer aula tem de ser compreendida. Não pode ser, foi que a Cis quis dizer com isso. Foi que Céfala quis dizer com aquilo. Não existe isso. A aula tem de ser compreendida. Não cabe a interpretação. A interpretação está na música, está na lei, está numa charge, está num aviso, tá? Numa frase, em algo. Uma crítica que você tem em determinados textos. Sendo que dentro dessa relação de interpretação textual, eu tenho de saber toda a informação de interpretação, eu tenho o texto como base, mas tudo está no decorrer do texto. Eu tenho de ter um conhecimento prévio acerca daquele assunto para chegar a um critério de interpretação. Tanto que eu não vou ter aqui a alternativa certa ou errada. Aqui é o que é mais adequado e o que é menos adequado. Eu não tenho alternativas de A até a letra E. Aqui é só certo e errado. Ou seja, condiz com o texto ou não. Está relacionado ao texto ou não. Quando você vai trabalhar com compreensão textual, a compreensão, ela não condiz mais com o juízo de valor. Ela condiz com o juízo de fato. Aquilo que eu digo que é juízo de fato é o que eu afirmo. Tá? O que eu interpreto é aquilo que eu vou depreender, chegar a uma possível conclusão. A interpretação, eu chego a uma possível conclusão. A compreensão textual é o que eu posso afirmar, o que está correto, o que não está correto. Ela é objetiva. A interpretação de texto, ela é subjetiva. A compreensão de texto, ela é ali, no ponto. Eu tenho um texto, digo, segundo o autor, o que é que ele quis dizer com isso? É o que ele quis dizer. Sabe, mas eu não concordei não com ele. Ele tem uma visão tão... Problema seu, amor. O problema é todo seu. Isso é um problema seu. Você vai resolver com o cara. Ou então vai resolver sozinha, porque na hora da prova não dá. Depreende-se do texto. É aquilo que eu posso captar do texto. Tem pessoas que vão ter a ideia de captar essas informações mais rápidas. Aquelas que leem mais, que têm mais conhecimento de mundo, vão ter mais habilidade no processo de interpretação. Quem lê menos,
pode ter certeza que vai ter menos habilidade. Não é que você não saiba, é que você não fez uso daquilo que você tem guardado aqui dentro e você até então não sabia. Você tem conhecimento, mas você não usou na prática. Ah, Séfora, não sei andar de skate. Você já tentou? Nunca tentou. Você já olha e faz, vixe, é difícil demais. Vou não. Nunca tentou. Se você tivesse tentado, talvez demore mais depois de velho, que você fica com medo, né? De amassar os peitos, quebrar não sei o quê, arrebentar o joelho, tal, não quer cair, aquela coisa. Quando você é criança, você se joga, não tá nem aí. Arranca o chaboco do joelho, chega sangrando, diz, mãe, aprendi. Na paz, quando você já está mais velho, você já faz assim, eu não vou não. Você faz, vou nada, se eu morrer. O menino na conta para pagar a mulher e não sei o que, o homem, não sei o que, o marido. Começam a pensar. O HD vazio, você tem uma coragem absurda. Nós que temos o HD preenchido, ainda tem que ter um HD externo, né? Porque tem as provas tem que ter um HD externo. Você fala de uma forma, na hora da prova é outra, completamente diferente. Questão do CESP, ele disse 2 mais 2, 4. Na hora da prova, 2 mais 2, qual é a massa do Sol? Aí ele bota 2 mais 2 e pergunta qual é a massa do Sol. Aí você faz assim, por que é diferente? Porque tem de ser assim. Caso contrário, não seria CESP, né? Seria ensino médio, Enem. É fácil. O que é que tem? Interpretação de texto. Inferir é aquilo que eu posso deduzir, tá? Inferir, depreender. Todo um processo de interpretação. O que é compreensão é o que pode se afirmar, segundo o autor, conforme o texto, segundo o texto, de acordo com o parágrafo, segundo essa frase, tem um referente fixo. A interpretação, eu tenho um texto, mas eu vou chegar a uma possível conclusão. Eu tenho possibilidades. Vocês já ouviram falar nisso aqui, ó? Isso aqui é o mais importante para a interpretação e para a compreensão. Pressuposto e subentendido. Não vou entrar muito nesse assunto, não, porque senão você vai passar o dia todinho e a aula não é só a respeito de interpretação textual, mas é importante conhecer isso. Vocês anotam, já vem uma ideia. Pressuposto e subentendido. Vocês conhecem um cara chamado Lulu Santos? Todo mundo já roeu escutando Lulu Santos, já? Uma vez na vida, nem que seja. Quando ele diz assim, ó, deixa assim ficar subentendido como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Quando ele diz, deixa assim ficar subentendido, você diz assim, será que ela está apaixonada por mim, cara? Bicho, eu não sei. Mas porque assim, manda mensagem, fala comigo, eu não sei ainda. Ele disse, deixa assim ficar subentendido. Então você fica, eu tenho que analisar as pistas, eu tenho de buscar, eu tenho de fazer a leitura corporal, aquilo que ele mandou, que não mandou, que foi feito. Acorda, manda mensagem para você. Não tá afim não? Tá. Só tem você? Na página todinha, acorda, viaja, lembra de você. Quando chega, faz não sei o quê. Meu amor foi para Fortaleza, trouxe essa camisa de lembrança. Aquelas coisas bem brega. Aí a pessoa trouxe essa camisa de lembrança. Brega. Aí a pessoa faz, olha como me ama. Aí você sai na rua com a camisa. Quem foi que lhe deu? Não, meu amor saiu e trouxe pra mim. Breguíssimo isso, né? Horrível. Uou. Mas tem pessoas que precisam. É você ler a parábola do filho pródigo. É desse jeito, né? Tem aquele filho que aceita o amor do pai ali, constante no dia a dia. E tem aquele que precisa sair para roubar o dinheiro do pai, sair esbanjando e volta, pedindo, pelo amor de Deus, me perdoe, eu gastei tudo, peguei doença venérea, o Satanás, e o pai faz, pelo amor de Deus, vou fazer uma festa para você entender que eu te amo. Wesley Safadão, Anitta, todo mundo lá. Libera todo mundo, vai todo mundo para casa. Quando volta, o filho que ficou lá trabalhando com ele. Nunca mataram uma pomba para ele comer. Nunca mataram um tatuzinho, nada. Uma codorna. Nunca. Mas ele estava lá, o pai com ele, ó, todos os dias. É amor isso. Tem pessoas que precisam do outdoor e tem pessoas que entendem que o amor está ali, ó. É segurar a onda lado a lado. Isso também é amor. Mas tem outros que precisam. Você não disse que me ama? Diga que está com saudade. Oi? Já escutaram? Vocês já namoraram pessoas assim? Por favor, não namorem. No primeiro você desliga. Pelo amor de Deus, é um perigo grande. Não vai dizer não que me ama, o quê? A ligação. Oi? Desliga. Pode desligar. Problema sério. Tá com saudade não? Você não diz. Eu digo, oi? Tem que dizer agora, acorda. Chato, é um porre. Você força a relação. É horrível. É a mesma coisa de você forçar alguém a comer um prato que não quer. Ei, como aqui esse arroz, está tão gostoso, eu não quero. Não, mas como aqui, por favor. Eu que fiz. Eu disse, não quero. E a pessoa não entende. O processo que você vai ter de interpretação, o processo que você vai ter de compreensão, a mesma análise. Subentendido é um processo que você tem de juízo de valor.
Séfora, subentendido é juízo de valor. Quero saber se você vai entender. Entendeu? Entendi. Vou dar um exemplo. Teve uma época aqui que os concursos no Brasil, né? Eles foram suspensos até a segunda ordem. Os concursos públicos federais estão suspensos até a segunda ordem. Chegaram a minha pessoa e disseram assim, eita, Séfora, vai mais não, né? Trabalhar lá no IAP. Eu disse, oi? Acabaram os concursos, não tem mais não. Eu disse, o quê? Se o concurso acabou, eu disse, quando? Tu não viu não a notícia que não tem mais concursos? Eu disse, não, meu amor, não foi não, a notícia não foi assim não. Estão suspensos os o quê? Concursos públicos federais. E os estaduais e municipais? Ah, a pessoa já analisou tudo fechado. O subentendido, você tem várias conclusões subjetivas. Várias. Cada um tem uma visão. Cada um. Você diz assim, Lula parou de beber. Aí a pessoa faz bem assim, ó, alcoólatra. Água. Parou de beber. Ah, porque a mulher morreu. Não, porque ele vai fazer depoimento agora. Não, porque ele vai fazer não sei o quê. Não, porque ele vai ser ministro. Não, porque ele vai ser prefeito de não sei de onde. Qualquer visão que você tenha, cada um que tem uma visão, são subentendidos. O pressuposto é único. O pressuposto tem uma marcação chamada de marcador linguístico. Você quer um exemplo? Digo isso, ó. Foi criada uma nova lei. O que é que você pode me afirmar daqui? Que havia uma outra lei. O que é que eu tenho agora? Essa palavra aqui é chamada de marcador linguístico. Esse aqui é o critério pontual para eu aqui afirmar para você que agora eu posso analisar um pressuposto. Pressuposto é aquilo que eu afirmo. Eu tenho de ter um marcador linguístico. Sem o marcador linguístico não há pressuposto. O pressuposto é a conclusão unânime. Todos vocês têm de chegar à mesma conclusão. Todos. É aquilo que eu afirmo. Então, isso é compreensão textual. Tá? O processo de pressuposto é compreensão textual. Eu só tenho só um. Eu digo que Natal também é rota de tráfico. Quando eu digo que Natal também é rota de tráfico, o que é que você pode me afirmar? Existem outras rotas, podem existir outras cidades, né? Não posso analisar essas duas, mas só isso, ó. Qual foi a palavra que ele me deu essa condição? Também. Se eu tirar o também e disser que Natal é rota de tráfico, o que é que você me afirma? O óbvio, não está aqui, não tenho mais nada para analisar. Eu tenho palavras que vão ser, na verdade, aí utilizadas como um recurso de marcação linguística. Pressuposto é uma conclusão unânime. Subentendido, eu tenho mais de um. Cada um pode ter uma visão. Subentende-se do texto o quê? Eu tenho de ter aquela mais adequada. A mais adequada. Você quer um exemplo? Clássico. Propaganda que você tem de um dicionário. Um Aurélio. Tem aqui, ó. Aurélio. Aí a propaganda era assim, ó. Bom pra burro. Te juro, desse jeito. Não tô brincando, não. É sério mesmo. Ah, isso aqui, preconceito. A visão foi sua. Preconceito de quê? Qual foi o preconceito aí? Tem nada aí. Alguma coisa? Quais são as possíveis interpretações que você faz aí? Vamos lá. O que é que você pode afirmar para mim? Por que você está me dizendo isso? A expressão para burro em determinados locais é intensificadora, não é isso? Bom para burro, bom para caramba, bom para seja lá o que for, não é? Bom para um monte de coisa, né? Essa palavra vocês estão dizendo aí. Bom para burro, intensificador. Qual é a outra interpretação que eu posso ter? Nós, pessoas leigas, desprovidas de inteligência, né? Em termos de capacidade, inteligência não, de ter aí todas as formações conceituais das palavras na língua portuguesa. Eu não tenho. Então, eu vou ao dicionário. Tanto que chamam o dicionário de quê? Pai dos burros. Qual é uma outra interpretação que você poderia fazer? Possível. Possível? Isso é possível? Como é que eu vou fazer uma propaganda para um burro? Ó, existe o que nós chamamos, existe a interpretação, ó, existe a interpretação que é possível, porque eu fiz essa análise, porém, ela não é possível para a questão interpretativa, porque ninguém faria uma propaganda de um dicionário e dizer que é bom para burro. Ah, o burro vai lá e pega o dicionário. Como assim, Bial? Não tem como. Não tem como você fazer isso. Então, existem interpretações que extrapolam. A tendência, às vezes, é você buscar uma informação que extrapola. A extrapolação é um dos caminhos da interpretação que alguns candidatos seguem. Seguem mesmo, eles extrapolam. Ah, eu posso falar, eu acho que é possível isso. E acreditam que aquilo ali está certo. Mas por quê? Porque eu só sei aquilo. Eu
não tive outros parâmetros em termos de interpretação. E eu tenho de ter. Conhecimento de mundo é importantíssimo. Tem aquilo que é possível e tem aquilo que extrapola. O que extrapola eu não vou. Eu não posso fazer isso. Então, tenho que segurar minha onda, estou trabalhando com texto. Então, dentro dessa análise, quando ele diz aqui, depreende-se do texto que uma das consequências da constitucionalização da segurança pública foi o amparo legal para a atuação do Estado em ações que visam a segurança. Certo? Eu tenho de ler. Eu não tenho como responder isso aqui assim. Do mesmo jeito, olha 7. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se suprimisse a vírgula antes da conjunção máxima. Bom, se você pensar por lógica, quando eu falo de conjunções adversativas, tem de ter vírgula para separar orações coordenadas adversativas. Ponto. Poderia ser porém, todavia, no entanto, entretanto. Isso é lei. Mas eu vou para o texto e analiso, certo? Então vamos lá, para nós fazermos essas duas. O texto diz assim, ó. A história constitucional brasileira está repleta de referências difusas à segurança pública, mas até a Constituição Federal de 1988, esse tema não era tratado em capítulo próprio, nem previsto mais detalhadamente no texto constitucional. Importantíssimo. Quando você vai fazer redações e vai citar a Constituição Federal, você diz assim, eu queria colocar só a sigla. Se você vai citar pela primeira vez, primeiro você escreve por extenso, para depois colocar entre parênteses a sigla. Ok? Para que depois eu possa citar a Constituição sem ter de escrever Constituição Federal e eu uso só a CF. Mas eu tenho de fazer a primeira referência e depois colocar aí só a sigla. Ok? Importante. Não uso parênteses para enfatizar erro, pelo amor de Deus. O CESP não permite isso. CESP, eu estou escrevendo a redação, errei a palavra. Pronto, errei. Errei. Estava escrevendo, passando a limpo, errei. O que é que eu faço? Um traço simples, reescreve a palavra aqui como se nada tivesse acontecido e vai embora. Eu não tenho de fazer isto. Parênteses é um recurso de pontuação. O que eu utilizo entre parênteses são informações a mais, são explicações, são elucidações. Eu não posso errar e dizer assim, ei, errei, ó, tá aqui o erro, olha aqui para mim. Aqui, ó. Não posso fazer isso. Parênteses não serve para isso. Eu tenho de eliminar isso aqui. Nem vou dizer digo, lê-se. Eu não vou fazer errata não, viu, na redação. Não tem como não você fazer isso. Tem que ter cuidado. Traço simples, reescreve a palavra e vai embora, como se nada tivesse acontecido. Sabe quando você cai? Está de salto, às vezes, ou então um menino, alguém que cai. Caiu, finge, vai na luz, né, vai embora. Finge que não tem ninguém olhando, a pessoa falando, você, ei, que massa, ri, tira onda, você cair. Pronto. Finge que nada aconteceu. Tem de ter cuidado com isso. São critérios importantes. Aí ele diz, ó, a constitucionalização traz importantes consequências para a legitimação da atuação estatal na formulação e na execução de políticas de segurança. As leis acerca de segurança, nos 3 planos federativos de governo, devem estar em conformidade com a Constituição Federal. Olha só o que é que ele fez. Assim como as respectivas estruturas administrativas e as próprias ações concretas das autoridades policiais, devem ser especialmente observados os princípios constitucionais fundamentais, a República, a democracia, o Estado de Direito, a cidadania, a dignidade da pessoa humana. Isso para você colocar em redação é perfeito. É aquilo que você tem que tatuar no braço, escrever e usar na hora. Você afasta assim e lê. Se alguém disser alguma coisa assim, meu irmão, isso aqui é tatuagem. Desde cedo que mamãe disse que era para anotar isso aqui. É um critério importante. Eu tenho de saber disso de cor e salteado, viu? Ah, ele diz aqui, ó, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança. Olha o artigo que eu estava falando para vocês. O artigo 144, ele deve ser interpretado de acordo com o núcleo axiológico do sistema constitucional em que se situam esses princípios fundamentais. Nesse texto, a importância que se dá ao processo é da segurança, certo? Artigo 144, segurança, eu tenho que saber disso. Aí ele diz agora na primeira, remetendo, de novo. Depreende-se do texto que uma das consequências da constitucionalização da segurança pública foi o amparo legal para a atuação do Estado em ações que visam a segurança. Certíssimo. Certíssimo. Você tem isso logo nas consequências aqui da relação. A história constitucional brasileira está repleta de referências difusas à segurança pública. Ele só usou segurança, tá? Aí vamos lá. Questão número 8. E aí? Desculpa. 7. A correção gramatical do texto seria prejudicada se você suprimisse a vírgula antes da conjunção mais na linha 2?
Seria ou não seria? Olha só o que é que você tem aqui. Referências difusas à segurança pública, mas se eu suprimisse, teria sim. Por quê? É obrigatória a vírgula dentro dos contextos de orações coordenadas adversativas. Olha, essa daqui eu poderia suprimir, mas essa aqui não. Aqui foi uma questão enfática, porque ele diz assim, ó, referências difusas à segurança pública, mas até a Constituição Federal de 88, esse termo está deslocado. Ele foi usado a vírgula porque ele está deslocado. Porque eu digo isso aqui, ó, referências difusas à segurança pública, mas esse tema não era tratado em capítulos, no caso, em capítulo próprio, nem previsto mais detalhadamente no texto constitucional até a Constituição Federal de 88. Ou seja, até esse tempo, até essa época não era. Então, esse elemento ele é deslocado. Por isso que ele está entre vírgulas, viu? Esta vírgula e esta são obrigatórias também, Séfora? São porque eu tenho um termo deslocado. Mas aqui ele está falando é esta. Tá? Porque esta vírgula não condiz com a conjunção adversativa, e sim com o elemento que está aqui deslocado. Eu tenho que compreender esse processo de pontuação. É importantíssimo isso. Eu só tenho 3 regras básicas para isso. 3. Tá? São clássicas. Vamos lá. Então, a questão que você diz aqui, sem prejuízo... Não, desculpa. A correção gramatical seria prejudicada? Neste caso aí, seria, tá? Então, está correta. Número 8. Vamos lá. Sem prejuízo para o sentido original e correção gramatical do texto, o segundo período... Já vimos essa? Não, né? Porque está igual à questão anterior. O segundo período do segundo parágrafo... Sabe como é que eu conto períodos? Pontos finais, exclamações, interrogações, tá? Então, ó, o segundo período do segundo parágrafo poderia ser reescrito da seguinte forma. As leis que dispõem sobre segurança devem estar em conformidade com a Constituição Federal, tanto nos 3 planos federativos de governo, quanto nas respectivas estruturas administrativas e nas próprias ações concretas das autoridades policiais. Sem prejuízo para o sentido original e correção gramatical do texto. Segundo período do segundo parágrafo. O que é que você tem aí? Olha, não é aqui? Segundo período? As leis acerca de segurança nos 3 planos federativos de governo. Você está vendo a necessidade de pontuação? Não há como você ter um período tão grande desse jeito que foi reescrito aí, na sugestão da alternativa, em que não caibam as vírgulas. Isso é importantíssimo. Tá? Não é porque você tem de respirar, não. É a pausa necessária para ênfase, é a pausa necessária para elucidar um texto, para esclarecer, deixar ele mais elucidativo. Você perceber isso. As leis acerca de segurança, nos 3 planos federativos de governo, devem... Olha, quem é que deve estar em conformidade com a Constituição? Diga para mim. Quem é que deve? As leis acerca de segurança. Séfora, mas o sujeito está aqui, o verbo está aqui. O que é que eu tenho aqui? Um termo que foi deslocado. Nos 3 planos federativos de governo é o adjunto adverbial de lugar. Ele está deslocado. O termo que eu vou acrescentar entre o sujeito, o verbo e o complemento, cabem vírgulas assim, ó. O termo que eu uso aqui, aqui, aqui ou aqui, eu tenho 2... que eu chamo de função sintática, em que a vírgula é obrigatória. Obrigatória. Aposto e vocativo. Obrigatório, certo? Aposto e vocativo é obrigatório. Se eu pegar esse complemento aqui, que vai ser o meu adjunto adverbial, e puser aqui, ou até mesmo aqui, eu tenho de pontuar. Eu tenho de usar vírgula. É muito comum você fazer isso nas redações hoje. Na sociedade líquida moderna, a ação da polícia deve ser coercitiva, pois, assim, nos últimos anos, na sociedade atual, na sociedade contemporânea, tipicamente eu tenho adjuntos adverbiais de lugar, de tempo, começando o meu texto, vírgula, vírgula. Por quê? Porque ele está deslocado. Quem começa a frase na minha cabeça, naquela ordem que eu chamo de ordem direta, é o meu sujeito. A partir do momento que eu desloco, as leis que vocês, obviamente, estão trabalhando, em termos de estudo, vocês veem que a concepção de hipérbato, que nós chamamos, que é a inversão, ela é muito comum. Contrair alguém sendo casado, novo casamento, aí você faz, oi? Você não entende, porque o seu cérebro não funciona assim, contrair alguém sendo casado. É alguém sendo casado, contrair novo casamento. Você está trabalhando com o quê? Com a bigamia, né? Você não tem, contrair alguém, contrair as pessoas só usam para doença. Né? Contraiu
rubéola contraiu, gripe contraiu, dengue contraiu. Só usa para doença. Aí quando eu digo contrair alguém, a pessoa faz pronto. Contrair alguém é o que é isso? Não associam porque não é típico. As pessoas não têm essa abrangência vocabular e sentem dificuldade realmente nas questões relacionadas à interpretação. Oi. Uma palavra. Uma palavra. Hoje eu quero falar com você. Se eu digo para você, hoje eu quero falar com você, hoje quero falar com você, manda uma mensagem, só faço isso aqui, aí você diz assim, essa eu estou ocupada, eu vou sair, não sei o que, combinei outra coisa, depois a gente se fala, diz, beleza, mas se eu fizer isso, hoje, quero falar com você e você faz, me lasquei. Você faz assim, tem como eu escapar não, é hoje. Lógico, se a pessoa souber interpretar, se não souber, vai analisar da mesma forma, a vírgula não vai fazer diferença nenhuma, acha que é a respiração, né? Hoje, aí respira e continua, né? É um problema isso, mas acontece nas melhores famílias. Vamos lá. Então, nesse caso aí, a necessidade de pontuação, viu? Já é um critério que dá prejuízo aí ao sentido original. Porque, as leis que dispõem sobre segurança devem estar em conformidade. As leis que dispõem sobre segurança devem estar em conformidade com a Constituição, tanto nos 3 planos federativos de governo, quanto... Não dá. Tem de ter vírgula aqui. É necessário. Então, essa daqui é errada. Tá? Pelo critério só de sentido original e correção. 9. Ele diz o seguinte, na linha 2, o emprego do acento indicativo de crase, isso aqui é clássico, tem todas as provas de língua portuguesa, não tem para onde correr. Questão de regência, eu tenho de saber disso. Na linha 2, o emprego do acento indicativo de crase em a segurança pública justifica-se pela regência. Ele vai trabalhar com isso, pelo amor de Deus, crase nunca está associada à concordância, tá? Crase é regência. Crase é regência. Aí tem 3 casos que eu explico para vocês. Justifica-se pela regência do termo difusas e pela presença do artigo definido a antes de segurança pública. Você faz assim, beleza. Então, vamos lá. Na linha 2, ele está dizendo que a crase, aqui, para segurança pública, está relacionada ao adjetivo difusas. E aí? Correto? Olha... A história constitucional brasileira está repleta de referências difusas à segurança. Referências a... Quem faz referência a alguma coisa. Isso aqui é um nome? É. Então, isso aqui é regência nominal. Se aqui fosse verbo, seria regência verbal. Se aqui é regência nominal, esse termo que tem crase aqui, obrigatoriamente já é complemento nominal, é lei. Regência nominal, complemento nominal. Se aqui fosse um verbo, tá? Fosse um verbo, certo? Por exemplo, o verbo desobedecer. Desobedecer à segurança pública. Se aqui fosse verbo, já seria regência verbal. E o termo que aqui eu iria usar crase ou preposição, obrigatoriamente seria objeto indireto. Não tem para onde correr. Isso aí na parte de língua portuguesa, quando vocês estiverem mais específicos para isso, ou estudando sozinhos, tem de saber dessa relação. Referência é o termo que exige a preposição. Certo? Só existem 3 casos específicos para essa relação aí de regência, tá? 3. Só existem 3 casos em que a crase ela é utilizada porque é a fusão da preposição mais um artigo ou um pronome. Quais são os casos? Quando esse a aqui, ele é preposição, obrigatoriamente eu tenho de pensar no seguinte, esse a, ele vem de um nome ou ele vem de um verbo. Certo? Eu quero fazer alusão. Quem faz alusão a alguma coisa, beleza? Certo? Com o verbo obedecer. Quem obedece, obedece a. Tranquilo. Quando esse a é fruto de regência de um nome ou de um verbo, essa preposição a, seguida de 3 elementos, a crase vai ser obrigatória. Certo? Isso eu estou falando em caso de regência. O restante não é regência. Aqui, palavras femininas. É o primeiro recurso. Palavras femininas. Quando você diz simplesmente isso aqui, referiu-se à lei. Pronto. Quem se refere a. Lei é uma palavra feminina que exige o artigo a. Preposição mais artigo, crase. Você disse, não sei fazer isso não. Troca a palavra lei por cachorro. Se latir, tem crase.
É sério, cachorro não late? Latiu, au. Ele fez assim, au, aí tem crase. Referiu-se ao cachorro, tem crase. Pronto, resolveu. É só isso, pô. Vocês não querem se divertir estudando? Não é assim que você quer? Pronto. É para se divertir? Faça isso, deixa a prova mais legal. Fique rindo na hora que você estiver fazendo. As pessoas ficam olhando para você, você vai dizer, ó, doida, rindo, sozinha. Como é que a pessoa ri com uma prova dessa e você lá, ó? Au. Aí, pronto. Você nem saca qual é a lombra que você tá, na maior lombra ali, na viagem. Você faz assim, pô, que massa, eu acertei a questão, regência. Pronto, foi. Que vai fazer dificuldade para que isso, pô? Se não quiser, obviamente, você tem uma relação aqui de regência. Quando eu troco por uma palavra masculina, lógico que você não vai encontrar isso aqui como justificativa, né? Porque eu troquei por cachorro, o cachorro latiu. Lógico que não vai ter isso. É porque quando você troca por uma palavra masculina, aqui eu tenho nitidamente a representação da regência. Eu tenho o a, que é a preposição que vem deste verbo, porque é um caso de regência verbal, e esse o, que é o artigo que antecede a palavra masculina singular. Tanto que se eu tivesse uma palavra feminina, obrigatoriamente eu teria a mais a. É como se eu falasse, referiu-se a lei. Como eu tenho um termo masculino, eu digo, referiu-se ao cachorro. Se fosse feminino, eu diria, referiu-se a lei. Mas a língua portuguesa não permite isso. Ela diz que as letras idênticas se fundem e eu tenho de marcar essa fusão com acento grave. Para eu identificar essa fusão, eu tenho de entender de regência. Quando é um termo masculino, é fácil demais. Quando é um termo feminino, que eu não sei, aí tem de fazer. Qual é o outro caso, Séfora, que vai aparecer? Olha, amor, com quem? Ó? Aqueles, ou aquele, né? Aquela. Pode ser singular ou plural, tá? Vou botar aqui. E aquilo. Pronto. Preposição mais aquele, aquela e aquilo. Quer um exemplo? Está aqui, ó. Fiz alusão àquela prova. Pronto. Simples. Sabe para quem faz alusão? Faz alusão a aquela. Crase. Sem fazer isso, não. Troque aquela por esta. Se aparecer a preposição aqui, tem crase. Vamos lá. Fiz alusão a esta prova. Pronto. Feito. Acabou. Respondeu já. Não erra nenhuma. Qual é a outra situação? Pronome relativo. A qual e o plural. As quais. Resolveu. Mesma relação aqui. Mesma coisa. Pronome relativo a qual e as quais. Só eles, viu? Não tem com que, não tem com quem, pelo amor de Jesus Cristo. Acabou. Esses são os 3 únicos casos de regência. Restante é associação com expressões que você chama de locuções adverbiais femininas. Sabe, olha, eu fui a um restaurante e simplesmente o garçom, a primeira coisa que ele disse foi, sirva-se à vontade. Quando você diz sirva-se à vontade, é o modo como você vai se servir. Não é a vontade que eu estou de ir para casa, é enorme. A vontade que eu estou de tomar Coca-Cola é absurda. Isso é a vontade, eu estou determinando um substantivo. Aqui eu estou falando da necessidade. Sirva-se à vontade, é o modo como eu vou servir. Sabe, eu gosto de ir a restaurantes à noite. Eu estudo à tarde. Eu paguei o curso à vista. Eu preciso usar a crase. Isso aqui é uma forma. Você diz assim, olha, na Idade Média, as pessoas eram condenadas, muitas delas eram condenadas à forca. Hoje as pessoas são pegas à força. Forçosamente. É o modo. O modo. Tem pessoas que vão a alguns lugares e saem sem querer chamar a atenção. Então a pessoa sai como? A francesa. Você já viu alguém saindo de uma festa brasileira? Saem, viu? A brasileira, como é? Levantou os doces salgados, vai só passando a mão, parece um trator, assim. E bota dentro da bolsa. Saída brasileira. É vulgo, mundi. Redução vocabulário de mundiça. É assim mesmo. Quem nunca, né? Quem nunca foi feliz fazendo isso? Chegando em casa comendo tudo que você tem vontade. Nunca fez isso não, porque você não é feliz, tá? Permita-se. A brasileira. A francesa é legal também. Isso aí, a francesa é muito bacana, né? Condiz com outras questões. Mas essas expressões aqui que vocês estão vendo, algumas delas, tá? São expressões que nós chamamos de locuções. Isso aqui não é obrigatório em relação à casa de... Tem nada a ver com regência. Isso aqui tem de usar porque são locuções femininas, certo? Então, neste caso aqui, a
o uso da crase não é por causa de difusas, nada a ver, é por causa de referências, certo? Então, a alternativa, ele diz o quê? Na questão, desculpa. Que na linha 2, o emprego do acento indicativo de crase em a segurança pública justifica-se pela regência do termo difusas. Não, difusas é o adjetivo, não exige aí a preposição. E a presença pelo artigo definido a antes de segurança, isso aí é verdade. Tem um artigo antes de segurança pública, mas não é pela regência de difusas, e sim a relação que você tem aí com referência. Beleza? Aí tá errado então, né? Vamos lá. Tá errado por causa da primeira parte. É. A segunda, quando ele diz artigo definido a antes de segurança pública, está correto. O que está errado é essa questão aí de ter a regência de difusas. Difusas é um adjetivo, não faria diferença nenhuma aí. Questão 10. Mantendo-se a coerência e correção gramatical. Duas questões de novo, viu? Coerência e correção gramatical do texto. O trecho em que se situam esses princípios fundamentais poderia ser substituído por aonde se situam esses princípios fundamentais. Aonde? Posso? Acha? Ainda acha? Mantendo-se a correção, desculpa, a coerência e a correção gramatical do texto, em que pode ser substituído por aonde? Aonde se situam esses princípios fundamentais? Onde só diz respeito a um lugar fixo. Safra, por quê? Porque é o lugar em que se está. Em que lugar você está é onde você está. Onde você mora, onde você trabalha, onde você quer que eu encontre você. Safra, eu estou ao telefone e a pessoa diz, onde é que você está? Estou andando e eu digo como? Bom, aí não dá para você descobrir, pelo amor de Deus. Aí é demais, né? Mas onde você senta, onde você trabalha, onde você está agora, onde você quer que eu encontre você, beleza. Onde é lugar fixo, lugar. Safra, na infância, onde brincávamos na rua? Não, aí é tempo. Quando brincávamos na rua? Quando? Onde é lugar fixo. Safra, onde é lugar fixo. E quando é que eu uso o aonde? O aonde é uma ideia de quê? Movimento. Safra, por quê? Porque é o lugar a que se vai. Eu vou usar tendenciosamente com o verbo ir. Quem vai a algum lugar. Aonde você vai. Tem uma música de Vinícius de Moraes acho que é Tom Jobim, Vinícius e Tom Jobim. Linda música, já ouviram essa música? Ele diz assim, ó, diga aonde você vai, que eu vou varrendo. Diga aonde você vai. Já escutou? Linda música, linda. Diga aonde você vai, é porque quem vai a algum lugar. Simples, né? Mas aí tem uma de Herbert Viana que é sério, agora é sério. Ele diz, ó, aonde quer que eu vá, levo você no olhar. Aonde quer que eu vá, porque quem vai a. Então, é aonde quer que eu vá, a ideia de movimento. Aonde eu tenho o uso da preposição a, mais o pronome onde. Então, é sempre ideia de movimento. Certo? Eu posso substituir em que por aonde? Jamais. Nunca. Nem no juízo final. Agora, em que por onde? Beleza. Por na qual? Massa. Então, essa daí está errada? Está. Essas putarias que aparecem para mim é o quê? Esse negócio que fica aparecendo aqui. Boa noite com carinho, te pego amanhã. É o que essas putarias todinha? Eu não sei tirar esses negócios, eu tenho um ódio. Eu tenho medo que não aparece. Mandei os nudes que você pediu, aí eu me lasco todinha, né? Quando aparecer, tem aquela Sei não fazer essas coisas, não. A pessoa com 12 anos, 11, 10, sabe mexer mais na internet do que eu. Eu sei o básico. Eu sei ligar, desligar, mexer nesse negócio, essas configurações. Tem um ódio desse porra abusado que sabe mexer. Que eu lhe mostro onde é. R$10 vai me cobrar a hora, né? Professora, oi, amor. aí, só que nesse caso não podia substituir por onde, né? Porque é, nos princípios fundamentais não pode usar onde, tem nada de como se substituir. Não. Nesse caso é em quê? Porque quem se situa em algum lugar. Poderia ser onde se situam. Não tem problema nenhum. Os princípios fundamentais. Ah, situam na sociedade, situam no livro. É porque a tendência é lugar fixo mesmo. Por exemplo, a sociedade onde vivo não é tão adequado, apesar de usarem. Sociedade é coletivo de sócios, né? Não é lugar. Mas quando eu falo em sociedade, já é uma metonímia para país, estado, né? Capital. Então, é uma relação correlata. Vamos para cá? Aí nós terminamos aqui. É bem rapidinho isso aqui, é bacana. Preste atenção nisso aqui, viu? Ó, atentem.
Questões relacionadas à redação oficial, você não vai elaborar texto, ninguém vai pedir para você fazer nada, você só tem de saber as minúcias. Tem de saber. Existe o padrão ofício, 3 tipos de expediente que nós chamamos. Não é gênero textual, é expediente. Ofício, memorando, aviso. Tá? Ofício é o único documento que vai para o meio público, além do particular. Por exemplo, a Guanabara pode receber ofícios da UFRN solicitando mais ônibus do circular no início dos semestres, porque há um número muito grande de alunos. Um exemplo. O ofício não tem a obrigatoriedade do atendimento. Posso mandar 2, 20, 30, 40, 50 ofícios. O ofício ele é um texto mais completo em termos de apresentação. É nele que consta endereço, CEP, e-mail, telefone, caixa postal, tudo tem de ter. Mas eu não tenho isso no memorando, eu não tenho isso no aviso. Ok? O aviso, ele só existe em publicações entre ministros para ministros ou de secretário para secretário. Parou. Ministro para ministro, secretário para secretário. Aviso. Você vai receber um aviso na escola. Não, você não recebeu aviso, não. Você recebeu um comunicado, tá? Aviso você não recebeu, não. Mas antigamente nós tinha assim, aviso. Senhores pais, amanhã não haverá aula, traga o lanchinho, não sei o quê. Aquele, não é aviso, não. Aquilo ali é comunicado. Certo? Não é aviso, pelo amor de Deus. Aviso é só de ministro para ministro e de secretário para secretário, certo? Serve um memorando. Memorando, ele é sinônimo de agilidade. O memorando, ele só acontece internamente. É só no meio interno. Por exemplo, aqui dentro do IAP, se fosse uma instituição pública, nós enviaríamos do setor de recursos humanos para a administração um memorando. Ele pode ser eliminado dele, cabeçalho, tá? Alguns referentes, mas eu tenho de ter enumeração, a data, tudo bonitinho. Depois vocês vão vendo isso com mais atenção. O memorando, ele é sinônimo de um texto célere, rápido, tá? Tal qual o telegrama é. Sendo que o telegrama ele é usado hoje, em meio à tecnologia, no último recurso. Primeiro, ele é caro, certo? Eu tenho um e-mail hoje, é muito difícil eu não conseguir mandar um e-mail para alguém. Muito difícil. Ele só seria usado em último caso. Antigamente, quem recebia telegrama, eram 2 notícias só. Ou você passou no concurso, ou alguém morreu. Só tinha esses 2. E quando chegava, a pessoa gelava de uma ponta a outra. Né? Hoje, receber um telegrama, meu filho, só se fosse assim, voltar na Idade Média. Né? Era um Tiranossauro Rex que iria lá entregar para você. Porque dificilmente, mas ainda é, sim, um texto oficial. Certo? Aí ele diz assim, ó, considerando o fragmento da comunicação oficial acima, julgue os itens a seguir com base no manual de redação da Presidência da República. Senhor ministro, isso aqui é o que nós chamamos? Vocativo. Serve quem é e quem faz parte do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, eu tenho um só tipo de pronome de tratamento, que é Vossa Excelência. Posso me dirigir a ele por senhor ministro, senhor deputado, senhor juiz? Pode, lógico, sem problema nenhum. Não há problema, você não vai dizer seu juiz, seu ministro, seu prefeito. A exceção dos cargos do legislativo, tá? Que não, do executivo, legislativo e judiciário, que não pode ser utilizado Vossa Excelência, se chama vereador. Porque ele é o cargo mais próximo ao povo. Porém, se esse vereador assume a presidência da Câmara dos Vereadores, assume momentaneamente, aí eu chamo de Vossa Excelência. Só ele, viu? Não vai chamar aqueles outros ali sem futuro de Vossa Excelência, não, porque não vale, não. Não. Nem pensar. Nem pensar. Agora, imagina você se referir a aquele menino, me ajude? Dago voltou, né? Porque um cara saiu para se candidatar, ele voltou, tá ganhando 16 mil reais até o final do ano, olha. E vocês aqui, ó, sentados, ó, estudando para ganhar um dia, quem sabe, um salário equivalente, correr risco, e o caba lá sentado, oferecendo picolé. Ei, enfermeira, pega aqui. Ei, me ajude. Fela de uma gata parida. Ô, Senhor, vamos lá. Fazemos de mim um instrumento da vossa paz. Senhor ministro, vocativo tem de ter vírgula obrigatoriamente, tá? Senhor ministro, convido Vossa Excelência a participar da sessão de encerramento do Fórum Nacional da Educação Básica, se realizar em 18 de maio de 2014, às 20 horas, no auditório do Ministério da Educação, localizado na esplanada dos ministérios nesta capital. Bom, não se sabe quem enviou, eu sei para quem eu estou enviando. Bom, se eu estou enviando para um ministro, pode ter certeza que está sendo outro ministro, certo?
É outro ministro que está enviando, beleza? Não é comum o uso da primeira pessoa do singular, à exceção destas relações aqui de ministro para ministro, secretário para secretário. No memorando e em um ofício, os textos tendem a assumir o que nós chamamos de plural de modéstia. Já ouviu falar nisso? O plural de modéstia é que você modestamente vai falar em nome de todos. Ah, Céfora, eu sou, por exemplo, diretora da parte de comunicação da UFRN, um exemplo. Eu vou mandar um memorando para você, um memorando circular para todos os alunos, todas as pessoas que trabalham, que estão aí relacionadas com a UFRN. Eu quero dizer que em determinado dia da semana não vai haver aula. Certo? Esse comunicado tem de ir em forma de memorando. Por quê? Porque uma correspondência interna é só para o UFRN, mas ela é circular porque vai ter uma abrangência maior de pessoas. Não são as pessoas só que trabalham comigo, mas todos que estão atrelados a isso. Alunos, servidores, tá? Professores adjuntos, professores titulares, professores que não são titulares, e assim vai. Então, dentro dessa questão do memorando, eu tenho de trabalhar porque é uma correspondência interna. Eu nunca enviaria um ofício, nem muito menos um aviso. Compreende isso? No memorando, ele é ágil. Eu quero informações rápidas, tá? São, na verdade, informações rápidas. Aqui está sendo feito um convite, mas é de ministro para ministro. Ele não vai mandar, óbvio, uma correspondência interna. Beleza? Tem de ser um aviso mesmo. Mas não é comum usar a primeira pessoa. Tem de se usar a primeira pessoa do plural nos ofícios e nos memorandos. Convidamos, queremos, sabemos, relatamos, tá? Eu tenho de trabalhar com a primeira pessoa do plural. Céfora, mas aí não tem não a identificação? Não. Tem de ser primeira pessoa do plural. Quem assinou fui eu, Céfora que assinou. Não importa. Primeira pessoa do plural. Você é o representante daquele órgão, daquele departamento. Mas fala em nome de todos. Não posso usar marcas de pessoalidade no meu texto. Não posso. À exceção deste caso aqui. Então, eu tenho, caso o fragmento apresentado seja parte de um ofício, olha o que é que ele faz. Nele devem ser incluídos o endereço do destinatário, o nome do órgão, o setor do remetente e respectivos endereço postal, telefone e endereço do correio eletrônico. É o único que exige todas essas normas aqui. É o único. O ofício tem de vir com todo esse tipo de identificação no cabeçalho. Tem de vir. É lei. Tá? Lei. Isso aqui está certíssima. Oi. Do presidente para o ministro, já que há uma hierarquia. Nesse caso aí, o presidente para o ministro, você não precisa. Né? E o presidente nem assina, se ele quiser. É o único que não precisa assinar. Certo? Que, na verdade, você tem exposição de motivos, né? Geralmente, quem vai mandar é o ministro para o presidente. Então, quando ele vai sancionar leis, quando ele vai indicar algo, quando ele vai, na verdade, comunicar alguma mudança, geralmente, dificilmente é o ministro, é o presidente que envia algum texto. Mas, se houver a necessidade, por meio de qualquer veículo desses, não há obrigatoriedade da assinatura. Em todos os outros textos tem de ter assinatura. Isso aí não é um texto válido, tá? Tem de ser completo. Aí você tem a questão número 12. É a 12, né? É. 11 ou 12? 12, a 11 já foi. Caso o remetente dessa comunicação seja um ministro de Estado, o fecho adequado será atenciosamente. E aí? Quais são os dois tipos de fecho? Atenciosamente e respeitosamente. Antes tinha vários. Aguardo mudanças, aguardo modificações, né? Beijos, abraços, né? Te pego lá fora. Tem várias coisas antes. Hoje não pode mais, só tem dois. Atenciosamente e respeitosamente. Respeitosamente para graus hierárquicos maiores, atenciosamente, mesmo grau hierárquico ou inferior. Certo? De ministro para ministro, não são os mesmos cargos? Atenciosamente. Beleza? Ministro para ministro, indiscutivelmente. Não há de ministro para ministro, ou seja, em avisos, um respeitosamente. Porque é de ministro para ministro, secretário para secretário. Então, aqui, ó. A respeito das correspondências oficiais, julgue os próximos itens. Preste atenção. Os termos técnicos, as siglas, as abreviações e os conceitos específicos empregados em correspondências oficiais prescindem de explicação. Ou seja, eu tenho de dizer o que significa. Todo texto de caráter oficial, tá? Prestem atenção. Todo texto de caráter oficial, ele tem de ser claro. Qualquer cidadão tem
total ciência, tem de ter total ciência daquilo que está sendo escrito. Obviamente, se ele for dotado de faculdades mentais hábeis para isso, né? Eu tenho de ler e compreender o que está sendo ali exposto. Não posso deixar subentendido, não posso imaginar que depois ele vai pesquisar. Não. Tem que ser tudo muito claro. Olha, o CNJ comanda... Não. Conselho Nacional de Justiça, coloco a sigla, tudo bonitinho. Tem que ser tudo explicado. Isso tem que ser muito bem explicado. Isso é uma exigência. É como se fossem as normas da ABNT. A ABNT segue muito o manual da Presidência da República, tá? Tem esclarecimento, tem de ser tudo muito elucidado. Isso aqui está correto. Tá? Ele diz aqui que os termos técnicos empregados em correspondências prescindem de explicação, ou seja, tem de ter explicação. Ok? 14. Oi. Sim, mas aquele tá... aquele está dizendo que não, né? Então está errado. É porque eu já estou pensando no erro, tá? Nem olhei o verbo direito. Imagina, se você não souber desse negócio aqui, você já erra, né? A ideia de prescindem de explicação, ou seja, abrir mão da explicação, não. Ele tem de ter explicação. Beleza? Então, tem de ter. Nesse caso aí, errada, tá? Porque ele está dizendo prescinde e abrir mão, né? Não precisar, aqui necessita, certo? Aqui está errada. 14. Tanto o memorando quanto o telegrama caracterizam-se pela celeridade. Certíssimo. Memorando é um texto ágil. Se você quiser pedir alguém em casamento com memorando, pode pedir, viu? Ele não tem nem como pensar. Tem de dizer sim já, obrigatoriamente, porque o casamento já está pronto. Os convidados já fizeram até o menino. Ou adotaram, o que quiser. Está tudo feito já, está tudo resolvido, viu? Que é rápido. Telegrama também, textos céleres, rápidos. Então, tanto o memorando quanto o telegrama caracterizam-se pela celeridade, correto. O documento adequado para um ministro de Estado submeter ao presidente da República projeto de ato normativo à exposição de motivos. Ó, certíssimo. Exposição de motivos é o texto que quem envia é do ministro do Estado para o presidente da República. Certo? Ministro do Estado para o presidente da República. Qual seria aí o fecho? Respeitosamente. Aí ele diz, o adequado para ministro do Estado dirigir-se a outro ministro do Estado, independentemente da finalidade da comunicação, é o aviso. Certíssimo. Aí, beleza, ó. 15, correta. Finalizamos, fechamos na hora certa. Não, só um pouquinho. Mas aí vocês comeram pipoca. Cavalcante Séfora. @ Cavalcante Séfora.